Fala galera, aqui é o Garone e eu tô mais uma vez, que é claro, para falar de Vasco. Nessa quinta-feira, o Vasco volta a campo pela sexta rodada da Série B para enfrentar o Cruzeiro, às 9h30 da noite, lá no Mineirão. Um clássico nacional, né? Clássico que já decidiu o Campeonato Brasileiro de 1974, o primeiro título brasileiro da história do Vasco, aquele famoso gol do Jorginho Carvoeiro no Maracanã. Jogo que já teve cruzamento também, Libertadores, inclusive, quando o Vasco foi campeão em 1998, teve um Vasco Cruzeiro que o Vasco conseguiu passar pelo seu rival de Minas, seu rival nacional. Então um clássico de muita história que agora vai ser disputado na Série B, com os dois times, de uma certa maneira, pressionado. Claro, o Cruzeiro talvez um pouco mais pressionado, por jogar dentro de casa, e 2, pelos resultados muito ruins. O Vasco também vem de uma sequência onde não desempenhou como a torcida gostaria, mas vem pelo menos de vitória sobre o CRB, num jogo que foi a primeira vitória do Vasco em São Januário nessa competição, mas que tirou um pouquinho do Vasco, pelo menos daquela parte de baixo da tabela, onde se mantém hoje o Cruzeiro. O Vasco hoje, depois de alguns jogos já disputados nessa rodada, é o 10º colocado e pode subir para a 4ª posição em caso de vitória nessa quinta-feira. Já o Cruzeiro inicia essa rodada na 17ª posição. Por isso que eu falei aqui que o Cruzeiro talvez não, com certeza, mais pressionado do que o Vasco, inclusive com mudança recente de treinador, né? Está falando de um Cruzeiro que está há 3 rodadas só com o Moza, e o Moza vem fazendo algumas alterações importantes na estrutura desse time do Cruzeiro. Fica até difícil de você avaliar, da gente imaginar como vai ser esse jogo, porque é um trabalho muito curto do Moza e com muitas modificações já nesse período curto. Nos últimos 2 jogos, o Cruzeiro jogou, na verdade, um 3-4-3, com 3 zagueiros mais atrás. E isso na fase mais ofensiva, né? Liberando seus 2 alas para avançar. Inclusive, tem sido uma das características nos últimos 2 jogos, o avanço principalmente pelo lado esquerdo, com o Felipe Augusto, que é atacante. Ou seja, o Mozart tem colocado 2, não deu liberdade para 2 laterais, mas sim usou realmente 2 alas para fazer essas funções pelos lados. O Felipe Augusto, inclusive, marcou o último gol do Cruzeiro contra o Operário, aparecendo lá praticamente dentro da área para finalizar. E pela direita, quem vinha jogando é o Rômulo, que na verdade é um meia de origem, mas é possível que com a volta do Cáceres, ex-Vasco, lateral direito, que tinha sido diagnosticado com Covid e agora já está recuperado, é uma das opções do Mozart para o jogo, pode ser que o Cáceres ocupe essa posição. E como o Cruzeiro tem muitos desfalques na defesa, o Everton foi expulso na última partida contra o Operário, o Eduardo Brock, que vinha sendo o titular da posição, se lesionou, ou seja, da linha de 3, só sobrou o Ramon, que realmente vinha sendo titular. Pode ser, inclusive, que o Rômulo seja recuado para fazer essa função de zagueiro, para a entrada do Cáceres, para manter a estrutura. Mas aí são hipóteses, né? Mas uma coisa que a gente pode esperar é exatamente esse jogo um pouco mais pelo lado do campo, utilizando esses alas, principalmente o lado esquerdo. O lado esquerdo tem sido o lado mais utilizado pelo Cruzeiro, apesar de eu achar que o melhor jogador tecnicamente hoje do Cruzeiro joga pelo lado direito, que é o Bruno José. Como o Cruzeiro ataca nesse 3-4-3, ou seja, com 3 zagueiros, 2 volantes, 2 alas, né, como tem chamado o Moza, à frente ficam exatamente 2 extremos e um atacante que tem sido o Rafael Sobis, que não é um centroavante de área, é um jogador de mais mobilidade. Então tem uma trinca de muita mobilidade ali com Marcinho, Bruno José e Rafael Sobis. E o Cruzeiro, além de mudar a estrutura, mudou a forma de se jogar também. Antes era um time que tentava ter muita posse. No Campeonato Mineiro, por exemplo, a média de passes certos trocados pelo Cruzeiro batia próximo de 400, 391, se eu não me engano, ou algo entre 390 e 400. Nos primeiros jogos da Série B, também era por aí, 350, 360, 370. No último jogo, contra o Operário, foram trocados só 179 passes certos. No jogo anterior, já com a linha de 3 zagueiros também, contra a Ponte Preta, 295. Então o Cruzeiro vem diminuindo a sua posse de bola e tenta ser um time com uma transição um pouco mais rápida. Inclusive, os 2 últimos gols do Cruzeiro nasceram de bolas esticadas diretamente para o Bruno José, que eu falei aqui, para mim, talvez seja o jogador com a melhor técnica hoje do Cruzeiro, inclusive vivendo o melhor momento. Gosto muito do Ayrton também, mas tem sido reserva, jogador de velocidade, que o Vasco tem que ficar atento no segundo tempo. Uma coisa que o Vasco precisa evitar nesse jogo é deixar o Bruno José, deixar o Marcinho, ou até em caso do Ayrton entrando, deixar esses jogadores no 1 contra 1. Porque
porque são jogadores que têm velocidade, são jogadores que têm qualidade exatamente no drible. O próprio Felipe Augusto também, que vem jogando com uma ala esquerda e apoia bastante, tem essas virtudes. Então o Vasco tem que ficar atento, porque se jogar da maneira que vinha jogando antes, tendo muita posse, o Vasco vinha sendo um time que cedia exatamente esses espaços para jogadas em velocidade nas costas dos seus laterais. Contra o CRB, o Vasco conseguiu ser um time um pouco mais equilibrado. O Vasco não teve aquela necessidade de tanta posse, de 70% de posse de bola. Mesmo no primeiro tempo, quando estava 0-0, teve um equilíbrio ali. O Vasco, se eu não me engano, terminou até com 48% de posse de bola no primeiro tempo. Mas, de toda maneira, um equilíbrio muito grande com o CRB, que é outro time de bastante posse também. Então o Vasco vai ter que se adaptar a esse tipo de jogo do Cruzeiro também, para o Vasco não cair na armadilha de mais uma vez ter muita posse, tentar fazer aquele ataque posicional que o time vinha tentando fazer sem êxito e ceder esses contra-ataques em velocidade, essas transições, pelo menos em velocidade do Cruzeiro, que tem sido uma das poucas armas do time do Cruzeiro nos últimos jogos. Em contrapartida, por ser um esquema novo também, o time do Cruzeiro tem tido muita dificuldade, principalmente na recomposição. Talvez até por isso a ideia do Moza de ter uma posse um pouco menor, de definir mais rápido a jogada, exatamente para você não subir com o time todo. A gente tem visto, pelo menos nos últimos 2 jogos, contra a Ponte e Operário, os times com muita facilidade, os times que enfrentaram o Cruzeiro, com muita facilidade para finalizar de média distância, da entrada da área. Exatamente porque esses alas sobem muito e quando o time adversário contra-ataca ou vem numa transição um pouco mais rápida, os volantes saem para fazer a cobertura desses alas e naturalmente acaba gerando espaço exatamente mais por dentro, numa zona mais central, que era uma dificuldade do Vasco de chegar nos jogos anteriores. Mas contra o CRB, isso mudou. Exatamente porque o MT, Morato e Marquinhos Gabriel deixaram de jogar de uma maneira mais posicional. Aí é uma ideia do Cabo. A ideia do jogo posicional passa muito pela amplitude e pela profundidade. Então a gente tinha o extremo pela esquerda, o extremo pela direita, muito abertos na linha lateral e o Marquinhos Gabriel dando profundidade junto com o Cano para segurar os zagueiros. No último jogo contra o CRB, a gente já viu o MT, que entrou com meia esquerda, flutuando por dentro, chegando até na direita, o Morato saindo da direita e aparecendo por dentro, o Marquinhos Gabriel aparecendo pela esquerda, aparecendo centralizado na direita, ou seja, onde a bola estava, esses jogadores, na fase de construção da jogada, na fase de finalização, também se apresentavam. Então, é exatamente esse tipo de ocupação de espaço que a gente cobrava aqui, porque via que não vinha dando certo a ideia desse jogo posicional para abrir espaço para quem vinha de trás, não estava abrindo espaço ou não estava sendo ocupado, e o Vasco conseguiu fazer isso contra o CRB. Inclusive, eu lembro de ter mostrado aqui alguns dados do Vasco e Boa Vista pela Copa do Brasil, como Boa Vista, com 30% de posse de bola, tinha conseguido trocar mais passes e finalizar mais vezes da entrada da área, ou de uma zona mais central, e o Vasco não. O Vasco entrava dentro da área, mas sempre pelo lado, sempre pela beirada, e estava sempre um chute cruzado, ou um cruzamento. Então o Vasco atacava muito pouco de verdade e não finalizava de uma zona de perigo. Contra o CRB, o Vasco finalizou 8 vezes dessa zona mais central. Não à toa, o Vasco teve seu maior volume de finalizações certas. Porque a gente muitas vezes pensa em volume de finalização, o time finalizou 20 vezes e muitas vezes está finalizando um chute cruzado com 5 pessoas na sua frente, está finalizando de 30 metros de distância, está finalizando lá quase do meio campo, está finalizando lá de trás, está finalizando de qualquer jeito, do bico da área, com 7, 8 pessoas dentro da área. E na verdade o Vasco conseguiu ter, contra o CRB ao meu ver, qualidade na finalização, ou seja, conseguiu levar essa bola para setores importantes, tanto que fez 3-0, botou bola na trave, perdeu o gol cara a cara com o Diogo Silva e teve algumas outras oportunidades ali, finalizou com o MT, finalizou com o Marquinhos Gabriel sendo bloqueado dentro da área, enfim, conseguiu construir com mais qualidade, ao meu ver, por conta da movimentação desses 3 jogadores. E contra o Cruzeiro, se conseguir repetir a atuação desses 3 jogadores, que não foi sensacional, não foi magnífica, mas foi melhor do que o Vasco vinha tendo antes, eu acho que o Vasco pode conseguir um resultado importante contra o Cruzeiro fora de casa, um Cruzeiro que ainda tenta se encontrar, encontrar uma nova identidade, que é muito diferente esse time do Moza do que vinha sendo com o Felipe Conceição. Então passa por um processo que é difícil, seria difícil para qualquer treinador. E o Cruzeiro, pelo momento que já vive, que já é muito complicado, pelo 2º ano consecutivo na Série B, passar por isso agora e ter o Vasco pela frente, acho que bota uma pressão muito grande no Cruzeiro e acho que o Vasco pode tirar proveito disso. Bom, galera, é isso. Mais tarde estarei lá na Vasco TV comentando essa partida e, como já é tradição, depois eu venho aqui pro canal e faço uma live com vocês pra gente trocar uma ideia nesse pós-jogo e ver o que aconteceu, o que não aconteceu, o que a gente esperava que foi diferente ou o que deu certo. Enfim,
gente volta aqui para trocar uma ideia. Então se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho, esquema que todo mundo já sabe. Valeu, galera, saudações e até a próxima.